A lua pairava sobre Tenochtitlan como um olho ancestral, iluminando a pirâmide que se erguia no centro do mundo asteca. Lá em cima, no topo do templo maior, os tambores pulsavam como um coração colossal, marcando o ritmo de um ritual que prometia manter o universo respirando por mais um dia. A multidão aguardava, imóvel, enquanto sacerdotes cobertos de tinta negra conduziam a vítima escolhida. Para os astecas, aquilo não era violência, era dever. O sangue que escorria pelos degraus não era morte, era alimento para os deuses, garantia de que o sol continuaria sua jornada e a vida não se apagaria. Mas por trás dessa cosmologia grandiosa existia uma verdade proibida, um segredo que poucos ousam encarar. Toda a engenharia política do Império, toda a sua expansão militar e toda a sua estrutura social estavam construídas sobre uma pirâmide invisível de gritos. Hoje, você vai entrar na história real do Império Azteca. Não a versão romântica, mas a que revela o preço humano de um império sustentado por divindades famintas e governantes que entendiam o poder como um pacto de sangue. Hoje, você vai subir a pirâmide e ouvir o que ela ainda tenta esconder. A ascensão do Império Azteca começou muito antes de Tenochtitlan se tornar a capital colossal que espantaria conquistadores europeus. No início, eram apenas os mexicas, um povo errante visto como rude e primitivo pelos grandes impérios do Vale do México. Viajavam guiados por uma profecia. Encontrariam seu destino no lugar onde uma águia estivesse pousada sobre um cacto devorando uma serpente. Essa imagem, que mais tarde se tornaria símbolo de uma nação inteira, era então apenas um rumor entre tribos marginalizadas que buscavam um pedaço de terra para existir. Quando chegaram ao Lago Texcoco, o mundo parecia lhes negar qualquer chance de grandeza. O território que lhes restava era pantanoso, cercado por povos mais fortes, e praticamente nenhum senhor local aceitava recebê-los. Mas os mexicas possuíam algo que mudaria o curso da história: obstinação absoluta e a crença inabalável de que eram um povo escolhido. Começaram construindo pequenas ilhas artificiais, as chinampas, onde cultivavam milho, feijão e abóbora. Essas ilhas flutuantes, engenhosas e férteis, transformaram o lago em campo produtivo. A cidade, erguida sobre água, surgia como um milagre da engenharia mesoamericana. Enquanto isso, a estrutura política méxica se consolidava de forma implacável. Sacerdotes interpretavam sinais divinos. Guerreiros eram treinados desde a infância a aceitar dor como honra. O Estado nascia unido pela cosmologia, pela guerra e por um senso de fatalidade divina. No entanto, o que realmente impulsionou a ascensão não foi apenas fé, foi sobrevivência armada. Cercados por inimigos mais poderosos, os mexicas aprenderam cedo que a diplomacia do vale era feita sob ameaça. Assinaram alianças temporárias, pagaram tributos, serviram como mercenários. Cada guerra travada lhes ensinava a tática do vale, o comportamento dos exércitos rivais e, principalmente, a arte de capturar prisioneiros vivos, a moeda sagrada do ritual. Para os astecas, matar um inimigo em batalha era desperdício, capturá-lo era triunfo. Um prisioneiro rendido era mais valioso que uma pilha de ouro, porque se transformava em oferenda a Huitzilopochtli, o deus do sol e da guerra. Era essa lógica que sustentaria todo o império. Quanto mais cresciam, mais inimigos capturavam. Quanto mais capturavam, mais o ritual se fortalecia. Quanto mais o ritual se fortalecia, mais o povo acreditava ser invencível. A expansão militar tomou forma definitiva com a criação da Tríplice Aliança, Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan. Foi esse pacto que transformou os mexicas de marginalizados em senhores do vale.
Exércitos astecas esmagavam cidades vizinhas, impondo pesados tributos, mantimentos, tecidos, pedras preciosas e, sobretudo, vidas humanas. Cada cidade subjugada não perdia apenas autonomia, perdia sua juventude, enviada para alimentar o sol no topo do templo maior. O poder asteca, portanto, era uma engrenagem de guerra e fé. Conquistar territórios para obter prisioneiros para realizar rituais para manter a ordem cósmica para justificar a expansão. Essa lógica terrível era tão natural para os mexicas que se tornou pedra angular de seu sistema político. Ninguém governava sem agradar o sol. Ninguém ascendia ao topo sem provar sangue. Ao mesmo tempo, Tenochtitlan se transformava em uma das cidades mais impressionantes da história. Seus templos erguiam-se sobre plataformas elevadas. Seus mercados fervilhavam com centenas de comerciantes. Canais cortavam a cidade como artérias de água, refletindo a luz dourada do amanhecer. Era uma metrópole flutuante, organizada, limpa, imponente. Mas sob essa beleza estabanada pulsava uma verdade inquestionável. Tudo aquilo existia graças aos gritos abafados de povos subjugados. A cada lua, prisioneiros eram conduzidos ao templo em longas filas silenciosas, enquanto sacerdotes pintados de vermelho aguardavam o ritual. Não era crueldade gratuita. Para eles, era matemática cósmica. Sem sacrifícios, o sol morreria. A noite eterna chegaria. A vida, como conheciam, deixaria de existir. E assim, o império seguia crescendo, guiado pela fé, sustentado pela guerra e alimentado por sangue. Era uma civilização brilhante e terrível, sofisticada e brutal, científica e mística, e estava apenas começando a revelar seu poder ao mundo. A consolidação do Império Azteca começou no momento em que Tenochtitlan deixou de ser apenas uma cidade emergente e se transformou na força dominante do Vale do México. Depois da formação da Tríplice Aliança, os astecas perceberam que seu poder militar não seria suficiente para manter um império tão vasto se não construíssem, ao mesmo tempo, uma estrutura política capaz de controlar centenas de cidades submetidas. Assim nasceu um sistema de tributos rigoroso, organizado com precisão quase matemática. Cada cidade conquistada recebia a obrigação de enviar alimentos, tecidos finos, cacau, penas de quetzal, armas, artesanato e, acima de tudo, prisioneiros vivos destinados aos rituais do Templo Maior. Esse fluxo constante de bens sustentava a economia mexica, enriquecia a aristocracia guerreira e reforçava a ideia de que Tenochtitlan era o centro literal e espiritual do universo. Nenhuma outra civilização da região tinha construído um mecanismo tão complexo que misturava guerra, religião, política e economia em uma única máquina imperial. A administração asteca funcionava como uma teia. Cada cidade dominada era um nó ligado ao coração sagrado, e se algum desses nós ousasse desafiar a ordem, a resposta era imediata e devastadora. Exércitos eram convocados não apenas para reprimir, mas para enviar uma mensagem aos deuses. A ordem cósmica não seria violada. Por isso, rebeliões raramente duravam muito tempo. O medo da punição divina e militar mantinha os povos conquistados sob constante vigilância psicológica. Enquanto isso, dentro da própria Tenochtitlan, a sociedade se aprofundava em uma hierarquia rígida. No topo estavam os nobres, descendentes dos primeiros líderes mexicas e responsáveis por decisões militares e rituais. Logo abaixo, os sacerdotes, que detinham poder espiritual absoluto. Seus calendários determinavam datas de guerra, colheitas, festivais e sacrifícios. Em seguida, vinham os guerreiros, especialmente os de ordens de elite como os jaguares e as águias.
homens treinados desde a infância para capturar prisioneiros, nunca matá-los em campo de batalha. Quanto mais prisioneiros um guerreiro entregava, maior seu prestígio. Assim, nascia uma cultura onde a violência ritual era moeda política. O povo comum, agricultores e artesãos, sustentava o império em seus trabalhos diários. Produziam alimentos, construíam templos, fabricavam armas. Apesar de sua posição inferior, viviam em uma sociedade relativamente organizada e limpa, onde mercados gigantescos abasteciam a cidade com produtos vindos de todos os cantos do império. As mulheres exercendo comércio, os homens praticando artesanato e agricultura, todos movidos pela promessa de que, ao cumprirem suas funções, o cosmos permaneceria em equilíbrio. Mas havia uma classe ainda mais baixa, os Tlacotin, escravos. Diferente do modelo europeu posterior, a escravidão asteca tinha múltiplas origens: guerra, dívidas, punições e até venda voluntária em casos extremos. Esses indivíduos podiam trabalhar como servos, agricultores, porteiros, carregadores e até serem destinados ao sacrifício. Ainda assim, possuíam direitos mínimos, como casar-se e ter filhos. A rigidez da estrutura social mética se sustentava não apenas pelo medo do ritual, mas pela crença coletiva na inevitabilidade das funções. Cada um era parte de um grande organismo que só funcionava se todos cumprissem seu papel. Enquanto isso, o templo maior se tornava cada vez mais o centro nervoso do império. Era lá que o Tlatoani, o governante supremo, era legitimado não apenas pelo povo, mas pelos próprios deuses. O Tlatoani não governava, ele personificava a vontade divina. Seu poder vinha da guerra, do ritual e da diplomacia. Ele era o único capaz de declarar guerras floridas, as campanhas destinadas exclusivamente à captura de prisioneiros para sacrifícios. Era também o único que podia convocar grandes cerimônias de sangue em honra a Huitzilopochtli. Essas cerimônias eram tão importantes que marcavam o ritmo político e urbano de Tenochtitlan. Quando o templo chamava, tudo parava. Mercados fechavam, tropas retornavam, tribos visitantes chegavam. O império inteiro se ajoelhava diante do altar, onde o coração humano era oferecido ao sol. A cada ritual, o poder asteca se reafirmava. A cada coração arrancado, a legitimidade do governante se fortalecia. A cada gota de sangue espalhada, a expansão militar ganhava novo fôlego. O ritual não era apenas religioso, era político, psicológico e estratégico. A crença asteca dizia que o universo estava em sua quinta era e que o Sol só continuaria a existir se fosse alimentado com energia vital humana. Os povos dominados acreditavam nisso tanto quanto os mexicas, e era esse medo compartilhado que mantinha o Império unido. Porém, essa engrenagem perfeita escondia fissuras. O domínio por meio de pavor criava resistência silenciosa. Cidades submetidas começavam a cansar do peso dos tributos. Povos como os tlaxcaltecas viviam em permanente estado de ódio, esperando a chance de desafiar o império. O modelo asteca crescia, mas crescia sob pressão, sobre sangue, sobre medo. Para os mexicas, isso era força. Para seus inimigos, era fragilidade. E em breve, essa rachadura invisível se tornaria a brecha que abriria caminho para a queda mais brutal já vista na história mesoamericana. A expansão militar asteca atingiu seu auge no período em que Tenochtitlan se tornou o centro político mais temido da Mesoamérica. Era uma máquina de guerra treinada, não apenas para vencer batalhas, mas para perpetuar um ciclo sagrado de captura, sacrifício e renovação cósmica. Esse sistema era tão eficiente que transformou cidades inteiras em fornecedoras involuntárias de vidas humanas. Para os mexicas, o campo de batalha não era lugar de matar, mas de caçar.
Cada guerreiro era avaliado não pela quantidade de inimigos derrotados, mas pela quantidade de prisioneiros rendidos. Isso criava um estilo de guerra peculiar, onde o objetivo final não era exterminar o inimigo, mas mantê-lo vivo o suficiente para conduzi-lo ao templo maior. A expansão, portanto, alimentava a religião, e a religião, por sua vez, legitimava a expansão. No entanto, para entender o auge do poder asteca, é preciso compreender a lógica por trás das guerras floridas. Campanhas deliberadamente planejadas entre estados rivais para produzir prisioneiros. Essas guerras eram verdadeiros contratos de sangue. Ambas as partes sabiam que iriam combater. Sabiam que haveria capturas, sabiam que centenas seriam conduzidos às pirâmides, mas mesmo assim lutavam, não por escolha política, mas porque acreditavam que os deuses exigiam. Para os mexicas, não realizar sacrifícios significava arriscar o fim do mundo. Para seus inimigos, enfrentar o império era também questão de honra. Era como se toda a região estivesse presa a uma crença que ninguém tinha coragem de quebrar. E nessa engrenagem ritualizada, o império crescia como uma sombra que se estendia por montanhas, vales e lagos. Ao mesmo tempo, a estrutura urbana de Tenochtitlan atingia um nível de sofisticação impressionante. A cidade era organizada em 4 grandes distritos, cada um com seus templos, escolas, mercados e residências. Os calçadões ligavam bairros inteiros e os canais permitiam transporte rápido por canoas. A engenharia das chinampas, ilhas artificiais ancoradas com estacas, tornava a agricultura extremamente produtiva. Era uma cidade planejada para abrigar dezenas de milhares de pessoas, funcionando como coração político, espiritual e econômico de toda a região mesoamericana. Os mercados, como o de Tlatelolco, eram tão ricos e variados que deixavam cronistas espanhóis perplexos. Trocas de jade, obsidiana, cacau, tecidos finos, armas, alimentos exóticos e animais vivos aconteciam em larga escala. Nada disso seria possível sem a rede de tributos que abastecia a capital diariamente. Caravanas de cidades submissas chegavam com cargas imensas, não apenas mercadorias, mas também jovens, capturados para os rituais. O império era ao mesmo tempo sofisticado e brutal, avançado e implacável. Esse contraste seria sua força e sua vulnerabilidade. O Tlatoani, governante supremo, desempenhava papel central nessa estrutura. Ele não era apenas rei. Era a ponte entre deuses e homens. Sua palavra era lei, sua imagem era sagrada e sua responsabilidade incluía garantir a continuidade do cosmos. Governar os mexicas significava carregar o peso do sol nos ombros. Se o sol morresse, o responsável seria ele. Essa pressão existencial transformava cada governante em defensor fanático das guerras e dos rituais. Entre todos os Tlatoanes, nenhum representou mais fielmente essa fusão entre fé e poder do que Moctezuma Pley. Sob seu comando, o império expandiu-se agressivamente, conquistando territórios, estabelecendo tributos mais rígidos e ampliando a importância dos sacrifícios. Moctezuma acreditava que Tenochtitlan deveria ser não apenas capital política, mas centro místico do universo. Foi, durante seu governo, que o Templo Maior foi ampliado, tornando-se uma pirâmide monumental que projetava a força asteca para longe. Cada pedra erguida naquela construção era sustentada por vidas humanas. O Templo Maior, portanto, era mais que um monumento. Era o símbolo perfeito do império, belo, complexo, mas erguido sobre sofrimento. Enquanto isso, o exército asteca crescia em disciplina, tamanho e estratégia. As ordens guerreiras de elite, Jaguar e Águia, tornaram-se fundamentais para capturar prisioneiros com precisão ritual. Eles eram treinados desde a infância para suportar dor física, jejum, noites em claro e provas de resistência. A guerra se tornava ritual militar e ritual espiritual ao mesmo tempo.
Não havia separação. A batalha era templo, o templo era campo de batalha. Mas essa excelência militar escondia uma rachadura estrutural. O império dependia demais da submissão dos povos conquistados. Cada vez que uma cidade pagava tributo, alimentava a máquina. Cada vez que se revoltava, enfraquecia a engrenagem. E quanto mais o império crescia, mais inimigos acumulava. Povos como os tlaxcaltecas nutriram ódio profundo pelos mexicas. Viviam sitiados, cercados e ameaçados, mas nunca foram dominados completamente. Tornaram-se especialistas em resistir e esperavam pacientemente uma chance de destruir o império de dentro. Essa tensão silenciosa percorria o vale inteiro, como um vulcão prestes a despertar. Além disso, o sistema tributário se tornava cada vez mais pesado. Algumas cidades eram obrigadas a enviar centenas de mantas de algodão, cargas de alimentos, armas, joias e prisioneiros todos os anos. O modelo funcionava enquanto o império crescia. Mas quando começou a atingir seus limites geográficos, a economia entrou em sobrecarga. Manter a ordem exigia mais guerras, e mais guerras exigiam mais sacrifícios. O ciclo nunca terminava. Era uma demanda infinita por energia vital para manter um universo que parecia conspirar contra si mesmo. Muitos povos, conquistados, começaram a ver os astecas não como centro espiritual, mas como predadores. Isso gerou ressentimento generalizado, mas ainda oculto. Os mexicas pareciam fortes, mas seu poder dependia da submissão forçada de dezenas de cidades que secretamente desejavam ver Tenochtitlan em ruínas. E enquanto a máquina imperial crescia, o componente religioso tornava-se ainda mais intenso. O mito dos 5 sóis, que narrava que o mundo havia sido criado e destruído 4 vezes, reforçava a ideia de que a era atual poderia acabar a qualquer momento. Para os mexicas, o sol era uma divindade cansada que precisava ser alimentada para continuar subindo todas as manhãs. O ritual de sacar o coração pulsante das vítimas não era visto como violência, mas como ato de equilíbrio cósmico. A morte se tornava combustível para a vida. A vida se tornava promessa de morte. O império inteiro orbitava essa lógica. Tudo fazia sentido dentro desse paradigma, até o dia em que uma figura estrangeira colocaria essa lógica em colapso, porque a maior fraqueza dos mexicas não estava em sua guerra, mas em sua crença absoluta de que o mundo dependia deles. Essa fé férrea os tornava poderosos, mas também vulneráveis. A ascensão dos astecas atingiu um ponto em que o império parecia inabalável, mas internamente uma combinação perigosa de rigidez religiosa, dependência extrema do ritual e arrogância política começou a abrir rachaduras invisíveis. No centro disso estava a crença de que os mexicas eram o povo escolhido pelos deuses para sustentar o cosmos. A cosmologia dos 5 sóis afirmava que o mundo já havia terminado 4 vezes, e cada destruição fora causada pela fraqueza das divindades ou pela insuficiência das oferendas humanas. Agora, na 5ª era, os mexicas acreditavam que carregavam sobre os ombros a responsabilidade de impedir a catástrofe final. Essa missão cósmica transformou o império numa teocracia militar, onde cada decisão, da agricultura à guerra, precisava atender à necessidade primordial de alimentar o sol. Mas o que dava força ao império também o condenaria. A elite religiosa intensificou os rituais ao ponto de tornar a própria estrutura política refém da necessidade de sangue. Quanto mais o império crescia, mais sacrifícios eram exigidos, e quanto mais sacrifícios eram feitos, mais o povo acreditava que o império era indispensável ao funcionamento do universo. Era um ciclo de legitimação espiritual que nunca podia diminuir, apenas aumentar. Essa dependência absurda por vítimas criou um problema militar grave.
O império precisava de guerras constantes, não para expandir território, mas para obter prisioneiros. Isso fazia as campanhas astecas seguirem uma lógica completamente diferente da europeia. Enquanto os reinos europeus lutavam pela dominação territorial, pela riqueza mineral ou pelo controle de rotas, os astecas guerreavam para capturar homens. Assim, surgiu a contradição fatal. O império mais forte da Mesoamérica não estava preparado para matar seus inimigos, apenas para capturá-los. Essa orientação militar podia funcionar contra povos mesoamericanos, mas seria desastrosa quando encontrassem um inimigo que não jogaria pelas mesmas regras. E essa vulnerabilidade, tão enraizada na alma asteca, estava prestes a ser explorada como nunca antes. Ao mesmo tempo, o império enfrentava crescente resistência interna. Povos conquistados enviavam tributos por medo, mas nutriam profundo ódio por Tenochtitlan. A cidade de centro de Tlaxcala, por exemplo, permanecia independente apesar de séculos de tentativas astecas de dominá-la. Esses inimigos sobreviventes eram como pontas afiadas pressionando as laterais do império. Eles mantinham sua identidade, sua liberdade e seu rancor vivo. Enquanto Tenochtitlan comemorava vitórias, Tlaxcala esperava silenciosamente por vingança. A arrogância asteca transformava inimigos tolerados em inimigos jurados. Essa relação se tornaria o ponto decisivo da queda futura. Mas os mexicas não enxergavam isso. Acreditavam-se invencíveis, protegidos pelos deuses, protegidos pelas muralhas de água do lago Texcoco, protegidos pela grandiosidade de sua cidade flutuante. Não percebiam que o ressentimento das cidades submissas era como uma corda sendo puxada pelas extremidades, prestes a romper. A economia também começava a mostrar sinais de saturação. O sistema tributário que funcionava perfeitamente durante a expansão agora parecia opressor demais. Povos conquistados eram obrigados a fornecer mantimentos, tecidos, ouro, cacau e prisioneiros em quantidades cada vez maiores. Muitas cidades começavam a reter bens, esconder alimentos e reduzir a produção para evitar tributos excessivos. A máquina asteca continuava exigindo mais, mas a base produtiva começava a encolher. A crença religiosa transformava isso em problema espiritual, não econômico. Quando o tributo escasseava, sacerdotes interpretavam como insatisfação dos deuses, o que levava à realização de ainda mais sacrifícios. Era uma lógica circular que drenava a energia vital de todo o império. O povo comum, especialmente agricultores e trabalhadores das chinampas, começava a sentir o peso dessa pressão. A fome ocasional surgia em anos de colheita ruim, e os responsáveis sempre eram as cidades submissas, que não enviaram o que os deuses pediram. A culpa nunca recaía sobre o imperador ou sobre o sacerdócio. Era sempre o povo que precisava dar mais sangue ou mais suor. Paralelamente, dentro da elite mexica, intrigas políticas se intensificavam. A posição de Tlatoani não era hereditária automática. Era escolhida por um conselho nobre entre os membros aptos da linhagem real. Isso gerava disputas internas, alianças instáveis e rivalidades profundas. Cada sucessão era momento de tensão e cada governante precisava provar sua legitimidade através de campanhas militares gloriosas e grandes rituais públicos. Isso incentivava governantes a serem mais agressivos nas guerras e mais grandiosos nos sacrifícios. Quanto maior o número de prisioneiros sacrificados, mais poderoso o governante parecia. Essa lógica levou à época mais brutal do império. Governantes competiam pelo ritual mais impressionante, como se alimentassem não apenas o sol, mas a própria sede política de seus aliados e rivais. O Templo Maior tornou-se palco de espetáculos que chocariam qualquer observador moderno.
festivais inteiros com centenas ou milhares de vítimas sacrificadas para marcar inaugurações, homenagear divindades ou celebrar vitórias. O Império Azteca se transformara em máquina teatral de poder, onde a política era escrita em sangue diante da população. Enquanto isso, rumores e presságios começaram a circular entre os sacerdotes. Relatos posteriores, escritos por cronistas indígenas após a conquista, falam de sinais estranhos no céu, incêndios espontâneos, cometas cortando a noite e vozes misteriosas anunciando o fim. Esses relatos devem ser lidos com cuidado, mas revelam algo importante. Havia inquietação espiritual antes da chegada dos europeus. O próprio Moctezuma II, que assumiu o trono em 1502, é descrito como governante atormentado, excessivamente religioso, muito mais preocupado com rituais do que com reformas militares ou diplomáticas. Ele se afundou em paranoia e fé, acreditando que mudanças cósmicas aproximavam-se. O Império, apesar de sua força militar e riqueza, começava a vibrar com um medo silencioso, quase místico. E isso abria brechas emocionais e políticas profundas. E foi nesse contexto, com um império no auge e ao mesmo tempo internamente tenso, que uma notícia começou a circular pelos mercados, pelos templos, pelos exércitos e pelos bairros. Homens estranhos haviam chegado ao litoral leste, montados em animais nunca antes vistos, usando armas que soltavam fogo e vestidos em peles brilhantes. Para alguns, eram guerreiros de um mundo distante. Para outros, eram monstros. Para Moctezuma, eram possivelmente deuses retornando para cobrar dívidas antigas. O Império Azteca, que se considerava centro do universo, não estava preparado para lidar com a ideia de forças vindas de fora, e essa incapacidade de compreender o desconhecido seria a primeira ferida mortal que se abriria no coração de Tenochtitlan. O império que vivia para sustentar o sol agora enfrentava algo que nenhum ritual poderia prever. E o sangue que antes garantira poder estava prestes a se tornar o arauto de sua destruição. A chegada de Hernán Cortés ao continente mesoamericano marcou o início do maior colapso político, espiritual e militar já vivido pelo Império Azteca. Para compreender o impacto desse encontro, é preciso imaginar como aquelas primeiras notícias circularam por Tenochtitlan. Comerciantes aterrorizados falando sobre homens que surgiam do mar em embarcações gigantescas. Guerreiros descrevendo criaturas com 4 patas que corriam tão rápido quanto o vento, os cavalos. Sacerdotes assustados ao ouvirem relatos de armas que soltavam trovões e destruíam escudos de obsidiana. Cada nova informação parecia mais absurda que a anterior, e mesmo assim, todas chegavam com o peso de quem as presenciou. Para muitos, os espanhóis eram apenas invasores estranhos. Para Moctezuma II, porém, eram um presságio. Ele acreditava que o retorno de Quetzalcóatl, o deus civilizador que, segundo o mito, partiria para o leste prometendo um dia voltar, podia estar acontecendo. Esse medo quase religioso o paralisou. Quando Cortés desembarcou em 1519, possuía cerca de 600 homens, 16 cavalos, alguns canhões e uma fé absoluta em sua própria ambição. Ele não chegou como soldado, chegou como estrategista calculista. E ao perceber que o Império Azteca era odiado por inúmeros povos subjugados, transformou essa hostilidade em arma. Cortés entendeu rapidamente que nunca venceria os aztecas pela força bruta, mas poderia destruí-los por dentro. E assim começou a formar alianças com povos que sonhavam há séculos em ver Tenochtitlan cair. O caso mais emblemático foi Tlaxcala.
Seus guerreiros lutaram ferozmente contra os espanhóis na primeira semana, mas ao verem que aqueles homens estranhos podiam derrotá-los mesmo em desvantagem numérica, decidiram fazer o impensável, aliar-se a eles para destruir o império que os oprimia. Essa aliança mudaria o destino de toda a região. Era como se os inimigos históricos dos astecas tivessem recebido uma arma divina para se vingar. E eles a usariam até as últimas consequências. Enquanto Cortés marchava pelo interior do vale, Moctezuma II se afundava em dúvidas. Não sabia se deveria atacar, negociar ou fugir. Enviou presentes luxuosos aos espanhóis: ouro, prata, jade, plumária, tentando apaziguá-los. Mas esses presentes tiveram efeito contrário. Mostraram aos espanhóis que estavam diante de um império riquíssimo, repleto de recursos e vulnerável ao fascínio do ouro. Cortés interpretou os presentes não como sinal de poder, mas de fraqueza. E cada passo que dava aproximava o império de seu fim. Cortés finalmente entrou em Tenochtitlan e encontrou uma cidade tão magnífica que não acreditou ser real. Canais limpos, mercados imensos, templos gigantescos, palácios repletos de obras de arte, aquedutos perfeitos. Parecia uma Veneza mesoamericana construída para impressionar deuses. Mas a beleza física da cidade não impediu a tragédia que se aproximava. Cortés foi recebido com honra por Moctezuma, que ainda acreditava estar diante de figuras sagradas. O governante asteca tentou conciliar diplomacia, controle social e rituais. Mas o que Moctezuma via como gesto de paz, Cortés via como porta aberta para a dominação. E assim o espanhol sequestrou o imperador dentro de seu próprio palácio. Os astecas ficaram atônitos. Seu líder sagrado, representante dos deuses, agora era refém de estrangeiros que não conheciam sua língua, sua fé nem sua cultura. Essa humilhação abalou a estrutura espiritual do império. A partir desse momento, tudo começou a ruir. Cortés passou a usar Moctezuma como escudo político, ordenando tributos e manipulando decisões. Os astecas obedeciam, não por respeito aos espanhóis, mas por respeito ao Tlatoani. Era como se todo o império estivesse paralisado por um feitiço invisível. Mas essa tensão chegou ao limite quando soldados espanhóis, tentando impedir um ritual religioso considerado idólatra, massacraram centenas de nobres astecas no templo. A paciência do povo acabou. Tenochtitlan explodiu em revolta. Cortés foi atacado em todas as ruas, pontes e canais. Moctezuma, tentando acalmar o povo, foi atingido por pedras, talvez pelos espanhóis, talvez pelos próprios astecas, e morreu pouco depois. Sem líder espiritual e com a capital em fúria, os espanhóis foram forçados a fugir numa noite que entraria para a história como La Noche Triste. Centenas morreram, afogados, atacados ou esmagados nas pontes. Cortés, porém, sobreviveu. E sua derrota não seria o fim. Seria o impulso para retornar ainda mais brutal. A partir desse desastre, Cortés entendeu que o único modo de destruir os astecas era sitiar a cidade. Ele reuniu milhares de aliados indígenas, tlaxcaltecas, texcocanos, totonacas, todos prontos para destruir o império que os submetia há séculos. Criou brigadas navais, construindo barcaças de guerra que foram desmontadas no interior e remontadas no lago Texcoco. Era a fusão da engenharia europeia com o ressentimento indígena. E assim começou o cerco mais cruel da história da Mesoamérica. As rotas de abastecimento foram cortadas. A água potável foi contaminada. A fome se espalhou por Tenochtitlan ao mesmo tempo em que doenças europeias, especialmente a varíola, dizimavam a população. O império não caía por espadas, caía por fome, peste e desespero. E assim, a máquina divina que sustentava o sol começou a falhar. Os altares ficaram vazios. Os rituais diminuíram.
Os sacerdotes perdiam força. A crença coletiva na proteção dos deuses enfraqueceu. O império, que crescera com disciplina e fé, entrava em colapso espiritual, enquanto enfrentava um inimigo que não entendia e que não tinha qualquer limite ritual. Os espanhóis não capturavam homens para sacrifício. Eles matavam, e matavam sem parar. O conflito de cosmologias, mais do que armas, destruiu Tenochtitlan, porque a guerra dos astecas era ritual, a guerra dos espanhóis era total. O cerco de Tenochtitlan transformou a cidade mais poderosa da Mesoamérica em um labirinto de dor, fome e silêncio. As águas do lago Texcoco, antes espelhos de luz, refletindo o esplendor da metrópole flutuante, agora carregavam corpos, destroços e o cheiro da morte. Cortés, com sua frota de bergantins reconstruída peça por peça, controlava as rotas aquáticas. Os tlaxcaltecas, aliados dos espanhóis, bloqueavam as pontes. Os astecas, presos dentro de suas muralhas de água, assistiam dia após dia a cidade ser sufocada. Mas não era apenas uma batalha militar, era o fim de um mundo. Porque cada dia sem alimento significava menos força para lutar, e cada guerreiro morto significava um coração a menos para oferecer aos deuses. A cosmologia asteca estava entrando em colapso. Os sacerdotes continuavam no topo do templo maior, queimando incenso, entoando cânticos e suplicando aos deuses por intervenção. Mas nada acontecia. O sol continuava nascendo, mas o império afundava. O povo começava a perguntar se Huitzilopochtli os havia abandonado. A dúvida, mais do que a espada espanhola, corroía o império por dentro. E enquanto a fome crescia, a varíola devastava a população. Trazida pelos próprios espanhóis em mantos infectados, a doença encontrou um povo sem imunidade. Crianças, adultos e anciãos morriam em questão de dias. O rosto inchava, o corpo inflamava, e a febre queimava como fogo divino. A morte chegava tão rápido que nem era possível realizar rituais. Sacerdotes adoeciam, guerreiros tombavam antes de tocar uma espada, e as famílias se desfaziam. O que a guerra não destruía, a doença destruía com crueldade ainda maior. Para os mexicas, aquela praga não era apenas biológica, era espiritual. Eles interpretavam a epidemia como sinal de falha coletiva, talvez tributos atrasados, talvez rituais insuficientes, talvez um ciclo cósmico chegando ao fim. Em templo maior, os sacerdotes tentavam decifrar presságios, mas tudo era silêncio. Quando o espírito religioso desmorona, o império cai antes mesmo de ser destruído fisicamente. Cortés, observando tudo de fora, compreendia que a cidade estava quebrada. Seu plano era simples e implacável: sufocar Tenochtitlan até que não restasse mais nenhuma força de resistência. Ele sabia que atacar diretamente era arriscado, mas a fome, a peste e a divisão interna faziam o trabalho que seus soldados jamais conseguiriam sozinhos. Para os aliados indígenas que lutavam ao seu lado, essa guerra não era colonização, era vingança. Tlaxcala, o Exotzinco, Texcoco e outras cidades que durante séculos haviam sido forçadas a enviar tributos e prisioneiros, agora estavam diante da oportunidade histórica de destruir o império que as aprisionara. Eles lutavam com ferocidade, movidos por ódios acumulados. Muitos guerreiros indígenas mataram mais astecas do que os próprios espanhóis. O cerco era mais do que militar. Era um acerto de contas. Quando Cortés começou o ataque final, Tenochtitlan já não tinha comida, água limpa ou organização militar. Os canais cheios de cadáveres impediam o deslocamento rápido. Os guerreiros astecas, antes disciplinados, agora lutavam com a raiva desesperada de quem sabe que não verá o amanhecer seguinte. Cada rua se tornava campo de batalha. Cada casa era fortaleza improvisada. Cada canal, armadilha mortal.
Mas mesmo nessa situação de desespero extremo, a resistência mexica foi tão feroz que impressionou até os cronistas espanhóis. Guerreiros, mesmo famintos, enfrentavam homens montados, armas desconhecidas e explosões de pólvora com pura coragem física. Não havia medo da morte, porque para os astecas, cair em batalha era honra. A morte ritual era renascimento, e a derrota jamais seria aceita enquanto pudessem erguer uma lâmina de obsidiana. Mas a guerra avançava como maré inevitável. Os espanhóis destruíam bairros inteiros, avançando ruína por ruína, queimando mercados, derrubando templos menores, rompendo pontes e estreitando as rotas de fuga. A cada dia, o perímetro defensivo asteca diminuía. Tenochtitlan, antes grandiosa e geométrica, tornava-se um labirinto cinzento de destroços. No centro disso, o sucessor de Moctezuma, Cuauhtémoc, jovem, valente, determinado, tentava reorganizar a defesa. Ele não acreditava em profecias de destruição, não temia deuses estrangeiros. Para ele, o sol nasceria no dia seguinte, se eles lutassem até o último homem. Sua liderança salvou a cidade por semanas. Ele inspirava guerreiros, enfrentava inimigos com ousadia e não se curvava diante do pânico coletivo. Mas nem a maior determinação humana pode vencer fome, peste e cerco simultâneo. Com o tempo, o templo maior tornou-se símbolo de resistência final. Os sacerdotes continuavam realizando sacrifícios, não para vencer a guerra, mas para inspirar coragem. Guerreiro após guerreiro subia os degraus, pronto para entregar o coração ao sol. Mas a população, antes orgulhosa, agora assistia aos rituais com desespero. Não havia mais energia vital para doar. O império estava literalmente sangrando até morrer, e os espanhóis avançavam ao centro da cidade, deixando um rastro de destruição física e espiritual. Quando, finalmente, o cerco chegou ao coração de Tenochtitlan, não restava mais quase nada. Povos conquistados que antes temiam o império, agora pisavam em suas ruínas, arrancando pedras, destruindo símbolos, libertando ódios guardados por séculos. Cortés ordenou que tudo fosse demolido, pedra por pedra, para construir sobre os escombros uma nova cidade, a Cidade do México. Era mais do que conquista, era apagamento. E no dia em que Cuauhtémoc tentou fugir por canoa, foi capturado. Seu olhar altivo diante de Cortés ainda ecoa na história como símbolo de uma derrota que não destruiu totalmente o espírito asteca. O último Tlatoani apenas disse: "Agora termine com isso, pois meu coração já está firme." Ele não implorou, não chorou, não negociou. Era a última chama de dignidade do império que havia alimentado o sol por gerações. Com sua captura, a queda estava consumada. O império que dominou o vale por quase 2 séculos sucumbia sob o peso de um mundo que não compreendia. Um mundo de pólvora, cavalos, aço e doenças invisíveis. A pirâmide dos gritos calava-se pela última vez, não porque deixara de existir, mas porque se transformaria em ruína. A queda de Tenochtitlan não foi apenas o fim de uma cidade, foi o fim de uma cosmovisão inteira, uma forma de entender o cosmos, a vida e o dever humano. O sol continuaria a nascer, mas não mais sob comando dos mexicas. Após a queda de Tenochtitlan, o silêncio que pairou sobre o vale não foi o silêncio da paz, mas o silêncio de um corpo que ainda sofre mesmo depois de morto. A cidade, antes vibrante, virou um esqueleto de pedra e lama, atravessado por o cheiro da morte, dos restos de ritual e da fumaça das últimas fogueiras de resistência. Mas, ao contrário do que muitos acreditam, a destruição física não foi o capítulo final da história asteca. Foi apenas o começo da fase mais sombria, a reconstrução forçada, a catequização brutal, a perda sistemática da identidade e o apagamento calculado de uma cultura inteira. Cortés,
Ao observar as ruínas, não via derrota indígena, via oportunidade política. Ele precisava transformar aquela tragédia em fundação de um novo mundo que seria regido por ferro, ouro e fé católica. Assim começou o processo de reengenharia social mais profundo da história da Mesoamérica. Os espanhóis arrancaram templos, destruíram estátuas, queimaram códices e proibiram rituais. Tudo que lembrava a cosmologia asteca era considerado demoníaco. Era preciso purificar o território. E o primeiro passo foi redefinir o espaço sagrado. Sobre as ruínas do Templo Maior, ergueu-se uma igreja. Onde antes se ofereciam corações ao sol, agora se celebrava missa. A ideia era simples: substituir o sistema espiritual do império derrubado por uma nova ordem divina. Mas a transformação não foi imediata nem pacífica. Os sobreviventes ainda mantinham fé nos seus deuses, ainda acendiam incenso escondidos, ainda temiam que sem sacrifícios o cosmos desmoronaria. Muitos acreditavam que Huitzilopochtli retornaria para punir os invasores. Entretanto, com o passar dos meses, a fome, a doença e a violência fizeram com que parte da população cedesse. A conversão, em muitos casos, não foi fé, foi sobrevivência. Os espanhóis reorganizaram completamente a estrutura política. Onde antes existiam tlatoanes, conselhos e sacerdotes, agora surgiam corregedores, latifundiários e funcionários da coroa. Terras foram doadas a conquistadores e os próprios astecas foram transformados em mão de obra sob o sistema de encomienda, uma forma de servidão disfarçada de proteção cristã. Era um novo tipo de pirâmide, não feita de pedra, mas de hierarquia. No topo, espanhóis, abaixo, crioulos, depois, mestiços e, por último, indígenas. A pirâmide dos gritos apenas mudou de forma. Em vez de degraus ensanguentados, agora havia contratos e leis, mas a dor era a mesma. Muitos foram enviados para trabalhar em minas, especialmente nas regiões de Oaxaca e Hidalgo. Mineravam prata por horas a fio, respirando poeira tóxica, comendo pouco e vivendo menos ainda. A mortalidade era tão alta que cronistas espanhóis comparavam o trabalho ao martírio contínuo. Enquanto isso, missionários católicos tentavam apagar a memória espiritual asteca. Derrubaram ídolos, destruíram santuários e queimaram códices. Livros que continham séculos de ciência, mitologia, astronomia, medicina e história. O mais famoso desses episódios foi liderado pelo Frei Diego de Landa, que declarou que os códices eram obra do demônio. Um universo inteiro se perdeu em fogueiras que iluminavam a noite como se fossem as últimas piras funerárias de uma civilização. Mas, paradoxalmente, foram também missionários que registraram boa parte da cultura asteca. Alguns padres, impressionados pela complexidade intelectual indígena, escreveram relatos detalhados para preservar, ainda que por olhos estrangeiros, a memória de um mundo que desaparecia. O mais importante deles foi Bernardino de Sahagún, que reuniu sobreviventes, anciãos e sábios e registrou suas histórias no monumental Códice Florentino. Foi graças a ele que muito do que sabemos hoje não foi completamente apagado pela violência do processo colonial. Ao mesmo tempo, os antigos nobres astecas tentavam se adaptar à nova ordem. Muitos negociaram posições administrativas, atuando como intermediários entre espanhóis e indígenas. A elite mexica percebeu rapidamente que, para sobreviver, era preciso dominar a língua, entender a nova fé e jogar o jogo político europeu. Assim, famílias inteiras começaram a se reestruturar dentro do novo sistema, preservando parte de suas tradições em segredo. A resistência cultural não desapareceu, apenas se camuflou.
Em festas religiosas católicas, sobreviviam formas veladas de celebrar antigos deuses. Nas casas, figuras de santos eram usadas para esconder símbolos de Tlaloc ou Quetzalcóatl. Nas cerimônias públicas, danças indígenas eram mantidas sob o pretexto de homenagear santos. O sincretismo tornou-se a única arma possível. Durante esse processo, a cidade do México começou a surgir literalmente sobre os ossos de Tenochtitlan. Ruas foram abertas onde antes existiam canais. Palácios coloniais ergueram-se sobre fundações astecas. Cada pedra da nova cidade carregava pedaços invisíveis do passado destruído. E mesmo assim, a memória do império não morreu. Ela persistiu na língua, nos mitos, nos cultos secretos, nas tradições culinárias, na arte popular e até na resistência silenciosa de comunidades que se recusavam a esquecer quem eram. Para os espanhóis, a conquista havia sido absoluta, mas para os descendentes mexicas, a história ainda não tinha terminado. A cidade estava morta, porém o espírito não. Após a destruição de Tenochtitlan e a implantação agressiva da nova ordem colonial, iniciou-se uma fase silenciosa, profunda e muitas vezes invisível da história. A lenta reconstrução espiritual, cultural e política dos povos mexicas sob a sombra do poder espanhol. Era como se o império derrotado continuasse respirando por baixo das pedras e das igrejas recém-erguidas, tentando preservar fragmentos de si em cada gesto cotidiano. Os sobreviventes estavam mergulhados em luto, mas também em uma espécie de estado liminar. Não eram mais o império que alimentava o sol com corações humanos, mas também não eram espanhóis, cristãos ou súditos satisfeitos da coroa. Viviam entre mundos. Nesse cenário, o trauma coletivo tornou-se a matéria-prima da resistência. A memória dos deuses, proibida publicamente, era guardada como brasas cobrindo-se de cinzas, esperando o momento de reacender. Os anciãos sussurravam mitos às crianças quando a noite caía, repetindo histórias que antes eram celebradas diante de multidões. Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tlaloc e Tezcatlipoca passaram a existir apenas em segredo, mas existiam. E esse segredo era perigoso, porque quanto mais o espanhol tentava apagar o passado, mais forte se tornava o desejo de preservá-lo. O choque espiritual, porém, não impediu transformações em profundas. Muitos indígenas passaram a reinterpretar a cosmologia antiga à luz do cristianismo, criando versões híbridas de fé que desafiavam qualquer imposição dogmática. Para eles, santos eram manifestações diferentes dos antigos deuses. Para muitos camponeses, a Virgem Maria era vista como forma velada da deusa Tonantzin. Nas festas religiosas impostas, escondiam danças que homenageavam espíritos antigos. E nesse jogo silencioso, parte essencial da identidade mexica escapou do apagamento total. Ao mesmo tempo, os nobres que sobreviveram procuraram reposicionar suas famílias na nova estrutura colonial. Alguns enviaram seus filhos para aprender espanhol, escrever documentos, negociar com autoridades e garantir terras. Outros se tornaram tradutores, intérpretes, escribas ou administradores. Era uma estratégia de sobrevivência. Se o império havia caído, a linhagem precisava permanecer. A elite indígena transformou-se em ponte entre dois mundos. E essa ponte seria vital para que tradições milenares não desaparecessem por completo. Ainda assim, a violência não cessou. A mão de obra indígena foi explorada em plantações, minas e construções urbanas. Muitos morreram sob jornadas impossíveis. Povos inteiros foram deslocados para regiões estranhas, longe de seus templos, de suas fontes de água, de seus espaços sagrados. A terra do lago Texcoco, antes dominada por Tenochtitlan, passou a abrigar uma nova cidade,
a cidade do México, construída com as mesmas pedras que formavam palácios astecas. Era como se os espanhóis tivessem arrancado o coração do império e usado as próprias veias para erguer uma nova metrópole. A urbanização acelerada modificou não apenas o espaço, mas a própria relação dos indígenas com sua história. A cada pedra removida, um pedaço de memória se desfazia, mas com cada gesto de resistência cultural, um fragmento retornava. Paralelamente, doenças continuavam devastando comunidades. Varíola, sarampo, gripe, tifo. A população indígena caiu drasticamente. Para os mexicanos antigos, essa mortandade era vista como sinal de que o ciclo cósmico havia terminado, como se o próprio universo tivesse sido reescrito com a chegada dos europeus. E enquanto morriam nas aldeias, também nasciam novas gerações mestiças, filhos de espanhóis e indígenas, que carregariam um mundo misturado, contraditório e profundo. Essa nova população seria crucial na formação de uma identidade futura que já não era puramente méxica, mas também não era europeia. Era o germe do que mais tarde seria chamado de identidade mexicana. Mas antes que essa síntese cultural florescesse, houve resistência direta, organizada e feroz. Vários povos tentaram se rebelar contra o domínio espanhol. Alguns fugiram para montanhas remotas. Outros criaram cidades secretas, outros ainda se negaram a pagar tributos ou a aceitar padres. A chama asteca, embora abafada, não estava apagada. A luta não era mais por um império, e sim por dignidade. E no submundo das casas, dos mercados, das festas e dos rituais secretos, os antigos símbolos continuavam vivos. A parte 8 encerra neste ponto em que a destruição já passou, mas a reconstrução espiritual e identitária ainda está em curso. Uma etapa em que o povo mexica tenta descobrir o que ainda pode ser salvo do antigo império e o que precisa nascer em seu lugar para que a vida continue apesar das ruínas. A resistência indígena após a queda do Império Azteca não aconteceu apenas nas sombras. Ela se espalhou em ondas invisíveis por toda a Mesoamérica, assumindo formas que os espanhóis jamais conseguiram controlar completamente. Parte dessa resistência foi física, direta, marcada por rebeliões ferozes que buscavam restaurar antigas tradições. Outra parte foi espiritual, escondida em mitos, rituais disfarçados e símbolos que sobreviveram como sementes enterradas sob a terra revolvida da conquista. A verdade é que, mesmo derrotados militarmente, os mexicas continuaram lutando por séculos, remodelando silenciosamente a nova ordem colonial até transformá-la em algo híbrido, resistente e indomável. E é justamente essa etapa, a fase de reinvenção cultural, que revela a força profunda do povo asteca. O império caiu, mas seu espírito se recusou a desaparecer. Nos primeiros anos após a conquista, muitas comunidades indígenas fugiram para regiões montanhosas ou florestas densas, buscando preservar seus rituais e formas de governo longe da vigilância espanhola. Em locais remotos, algumas cidades continuaram a realizar cerimônias antigas, mantendo viva a cosmologia mexica. Em outras regiões, guerreiros sobreviventes formaram confrarias secretas, jurando proteger símbolos sagrados e preservar conhecimentos proibidos. Houve registros de grupos que atacavam caravanas, libertavam indígenas levados como escravos e realizavam rituais noturnos em cavernas, tentando manter aceso o vínculo com os antigos deuses. Era uma guerra subterrânea, feita não com exércitos, mas com memória. Ao mesmo tempo, os espanhóis enfrentavam outro tipo de resistência, a teia de alianças e rivalidades entre povos indígenas que continuava funcionando apesar da submissão teórica ao novo regime. Povos como os Papantla, os Otomís,
Os purépecha, os tlaxcaltecas e dezenas de outros tinham interesses próprios. Muitos não aceitavam os impostos abusivos nem a interferência eclesiástica. Rebeliões surgiam como incêndios súbitos, difíceis de controlar, muitas vezes lideradas por guerreiros que foram treinados pelo próprio Império Azteca antes da chegada dos europeus. Mas nenhuma força indígena por si só conseguiu reverter a conquista. A arma mais devastadora permanecia sendo o que já devastara milhões: as epidemias. A cada novo surto, aldeias inteiras desapareciam, e com elas, forças militares que poderiam resistir. A mortalidade generalizada enfraquecia a coesão social e dificultava qualquer tentativa de restaurar velhas estruturas políticas. Mas a resistência cultural não enfraquecia. Ao contrário, ela se intensificava à medida que os sobreviventes percebiam que, se não protegessem suas tradições, a identidade indígena seria absorvida completamente pela nova ordem colonial. Nesse contexto, surge uma figura inesperada. Os próprios escribas indígenas que aprenderam o sistema de escrita alfabética europeu para registrar sua história, seus mitos e suas genealogias. Muitos desses documentos foram produzidos em segredo, longe da supervisão espanhola, como forma de preservar tradições e registrar injustiças. Esses manuscritos, conhecidos como códices coloniais, misturavam técnicas europeias e símbolos indígenas. Eles se tornaram escudos culturais, formas de perpetuar ideias que os espanhóis desejavam apagar. Alguns códices falavam da glória de Tenochtitlan, outros denunciavam abusos coloniais. Outros ainda registravam calendários sagrados que continuavam funcionando paralelamente às imposições cristãs. Esses documentos eram resistência pura, escrita à tinta para enfrentar o esquecimento. Outra forma poderosa de preservação cultural surgia nas artes. Escultores indígenas passaram a produzir imagens de santos com traços discretamente ligados aos antigos deuses. Pintores desenhavam cenas bíblicas com símbolos astecas ocultos. Artesãos esculpiam máscaras, joias e instrumentos que continham camadas de significado que apenas os iniciados compreendiam. Esse sincretismo proposital era um escudo contra o apagamento total. Era também uma maneira de continuar sendo asteca sob a vigilância espanhola. Nas festas cristãs, antigos rituais indígenas eram camuflados. As danças realizadas para homenagear santos se misturavam a coreografias dedicadas a Tlaloc, ao deus da chuva. Os altares domésticos, oficialmente cristãos, escondiam figuras ancestrais. A Virgem de Guadalupe, vista pelos espanhóis como símbolo de fé católica, foi interpretada por indígenas como manifestação da deusa Tonantzin, a mãe de todos os deuses. Assim, um dos principais símbolos religiosos da Nova Espanha se tornou também a principal prova de que o espírito mexica estava vivo. E mesmo assim, a repressão continuava. A Inquisição vigiava práticas consideradas heréticas. Líderes indígenas eram perseguidos por manter costumes pagãos. Padres reprimiam rituais secretos. E apesar disso, nada disso destruiu o que estava no coração do povo. A resistência existia porque havia algo a proteger, uma visão de mundo inteira construída ao longo de séculos. O império caiu, mas a memória permaneceu, como espada e escudo. À medida que o século XVI avançava, surgia uma nova geração indígena que já não conhecia o Império vivo, mas herdava seu legado. Esses jovens, fluentes em espanhol e náhuatl, educados em escolas coloniais, tornaram-se advogados, escribas, comerciantes, líderes de aldeia. Eles aprenderam a navegar a burocracia espanhola com habilidade, reivindicando direitos, negociando com autoridades e defendendo suas comunidades em tribunais.
Foi graças a essa geração híbrida que muitas tradições puderam atravessar séculos sem serem totalmente destruídas. Eles eram descendentes de um império derrotado, mas também arquitetos da sobrevivência indígena. Ao mesmo tempo, surgia outro elemento fundamental: a espiritualidade popular. Mesmo sob o jugo colonial, as pessoas continuavam acreditando que o mundo era governado por forças invisíveis. Continuavam fazendo oferendas a espíritos da floresta, aos deuses da água, aos antepassados. Nas margens da nova cidade do México, nos mercados e nos canais sobreviventes, sussurros falavam de presságios, estrelas e ciclos. O México colonial não apagou o mundo asteca, apenas o empurrou para as brechas da vida cotidiana. Nascia ali uma identidade poderosa, resistente, complexa e impossível de destruir. Quando o século XVII avançou e a Nova Espanha se consolidava como um dos pilares mais lucrativos do Império Espanhol, algo inesperado começou a acontecer. A própria ideia de derrota total dos astecas se revelou uma ilusão. O que havia caído era a capital, a estrutura militar, a elite sacerdotal, mas não o povo, não a cultura, não a visão de mundo. A herança mexica persistia como veias subterrâneas, correndo por baixo de igrejas, escolas e mercados coloniais, reinventando-se a cada geração. E essa resistência silenciosa se tornaria tão profunda que, séculos depois, daria origem a uma identidade nacional inteiramente nova. A cidade do México, construída literalmente sobre os ossos de Tenochtitlan, começou a crescer como um organismo híbrido, carregando dois mundos ao mesmo tempo. As pedras do Templo Maior formaram os alicerces da Catedral Metropolitana, mas nos becos e nas casas, as pessoas ainda cochichavam orações antigas antes de dormir. As autoridades espanholas achavam que haviam apagado o passado, mas o passado respirava por baixo do chão. A cada festa católica surgia uma dança indígena disfarçada. A cada procissão surgia um canto que carregava ecos de Huitzilopochtli ou de Tlaloc. A cada geração surgia uma criança indígena que herdava não a glória do império, mas sua obstinação, sua força de persistência. Com o passar dos anos, o sincretismo deixou de ser clandestino e tornou-se o próprio coração da identidade popular. A Virgem de Guadalupe, reconhecida oficialmente pela Igreja, ganhou um significado duplo que nenhum bispo poderia controlar. Para muitos espanhóis, ela era apenas a mãe de Cristo. Para inúmeros indígenas, era Tonantzin renascida sob outra forma, protegendo seus filhos diante da opressão. Essa fusão se tornou tão forte que, no século XVIII, a própria coroa espanhola percebeu algo estranho. Quanto mais tentava hispanizar a população, mais indígena o México se tornava. A cultura asteca não havia desaparecido, havia se transformado. E essa transformação alcançou seu ápice no século XIX, quando as sementes da independência começaram a germinar. A elite crioula, descendentes de espanhóis nascidos na América, passou a rejeitar a autoridade de Madrid. Mas o elemento decisivo não foi apenas político, foi simbólico. A ideia de independência só se tornou irresistível quando líderes como Miguel Hidalgo perceberam que nenhum movimento conseguiria mobilizar as massas sem tocar a memória indígena profunda. E assim, em 1810, Hidalgo ergueu um estandarte pouco compreendido pelos espanhóis, mas perfeitamente reconhecido pelos povos originários. O estandarte da Virgem de Guadalupe, que para milhões era Tonantzin em sua nova forma. Ele não chamou apenas crioulos para lutar, chamou os filhos desta terra, unindo descendentes de astecas, otomias, purépechas e dezenas de outros povos sob um símbolo comum. O Império Azteca, derrotado quase 300 anos antes, influenciava silenciosamente a guerra que libertaria o México da Espanha.
Naquele momento, a Pirâmide dos Gritos, destruída por Cortés, erguia-se simbolicamente de novo, não como templo, mas como identidade coletiva. O sangue que antes alimentava o sol, agora alimentava uma revolução. Após a independência, o México começou a reconstruir conscientemente seu vínculo com o passado indígena. Intelectuais, artistas e historiadores passaram a estudar ruínas, recuperar mitos, celebrar o calendário mexica e reivindicar a antiga grandeza de Tenochtitlan. A figura de Cuauhtémoc, o último Tlatoani, tornou-se herói nacional, não por derrotar os espanhóis, mas por lutar até o fim, representando a dignidade de um povo esmagado, mas nunca apagado. Os símbolos astecas passaram a decorar prédios públicos, moedas, bandeiras, monumentos. A águia devorando a serpente, mito fundador de Tenochtitlan, tornou-se o centro da bandeira nacional. Poucos países no mundo transformaram tão profundamente uma derrota em identidade quanto o México. Mesmo após a modernização, a herança mexica continuou moldando o imaginário nacional. Cozinhas, festas, lendas, crenças, artesanato, medicina tradicional e formas de ver o mundo carregavam estruturas antigas, escondidas sob influências europeias. Ainda hoje, a base espiritual e cultural do país continua enraizada em símbolos que existiam muito antes da chegada dos espanhóis. O Império Azteca caiu, mas deixou uma marca tão profunda que transcendeu a própria conquista. E ao contrário do que Cortés imaginou, seus deuses não morreram, apenas mudaram de nome. A verdade final é que nenhum império baseado no sangue dura para sempre, mas também nenhum império destruído desaparece por completo. A Pirâmide dos Gritos ruiu, mas suas pedras ecoam até hoje em cada mercado, cada ritual, cada história, cada rosto descendente dos antigos mexicas. A conquista tentou apagar um mundo. O que conseguiu foi criar dois, o europeu e o indígena, entrelaçados para sempre. O Império Azteca nunca renasceu como força militar, mas renasceu como memória indestrutível. E essa memória se tornou tão poderosa que séculos depois continua alimentando a identidade de milhões.